Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo sobre a família Pneuze Multi, CLP da Pius, para segurança para aplicações pequenas e médias. Esse vídeo eu quero mostrar para vocês mais ou menos um exemplo de como funciona a mecânica de programação do Pneuze Multi, tá? A gente não vai conseguir, lógico, dar um exemplo de todas as funções que ele pode ter. Se vocês realmente tiverem dúvidas com relação a alguma coisa específica, vocês podem falar com a gente pelos nossos canais de comunicação e de repente a gente até pode fazer um vídeo aí, caso a demanda seja suficiente para isso, né? Mas basicamente eu queria mostrar como é que se insere os elementos de programação fazendo uma lógica simples aqui que a gente vê no nosso dia a dia trabalhando com segurança, que é um botão de emergência desligando um motor, por exemplo. Beleza? Esse vídeo é único para as 3 famílias de CLP que estão dentro da família do Pneuze Multi, né? O Pneuze Multi 1, o Pneuze Multi Mini e o Pneuze Multi 2. Porque a ferramenta de programação e o modo de programar é idêntico para todas as 3 famílias, tá? Então, eu estou usando aqui como exemplo hoje no meu hardware um Pneuze Multi da família 2, que é o MB0, tá? Ele tem como expansão um cartãozinho de 16 entradas digitais e também estou com ele com um módulo de rede, tá? Igual eu já expliquei nos vídeos sobre configuração de hardware, para a família do Pneuze Multi, tanto 1 quanto Mini quanto o Multi 2, nós não definimos que rede que nós estamos usando, a gente apenas usa um módulo Field Bus, tá? Então interpretem como sendo a rede que vocês imaginarem, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui é acertar os nomes, certo? Eu vou chamar aqui o meu cartão de rede de A0, a minha CPU de A1 e o meu cartão de A2, beleza? Então tenho A0, A1 e A2. Eu vou mudar aqui para a minha área de programação. Então, vamos lá. Conforme eu disse, nós vamos usar um botão de emergência para ligar um motor e eu quero usar também alguns sinais de rede aí para vocês verem como é que se insere sinais de rede aqui dentro da programação. Beleza? Existem 2 formas de você inserir elemento. Ou você vem nessa tabela aqui ao lado, que pode estar minimizada aí no seu, né? Você vem aqui na setinha e abre essa paleta aqui. Ou você clica e arrasta para lá, ou você clica no lugar que você quer inserir e põe Insert Element, tá? Como é característica dessa linha de produtos, a programação não deixa você posicionar elementos de forma errada. Então, dependendo da coluna que você vai querer inserir um elemento, ele vai te dar opções diferentes, né? São diferentes as opções dependendo da coluna que você coloca. Por quê? Como é que funciona basicamente? Aqui, nessas bolinhas aqui do lado esquerdo, você tem as entradas. Na primeira coluna você tem os blocos de segurança, elementos de segurança que gerenciam as entradas. E você também vai aqui na parte do meio ter são colunas aí gerais, onde você pode colocar qualquer tipo de programação, certo? Entre a segunda coluna e a penúltima. E aí na última coluna você vai ter elementos que gerenciam as saídas, também blocos de segurança, e as saídas propriamente ditas aqui nas bolinhas do lado direito. Então você não pode colocar o elemento onde você quiser apenas, né? Se eu for colocar um botão de emergência, por exemplo, vocês vão ver que ele me põe um símbolo ali de que eu não posso inserir nessas colunas da frente, só na primeira coluna do lado esquerdo, tá? Bom, para configurar um bloco de botão de emergência, e assim vai ser também, se vocês baixarem o programa, mesmo o demo aí, sem licença mesmo, vocês conseguem fazer esse teste, vocês vão ver que a maioria dos blocos tem uma configuração muito parecida, né? Com essa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então a primeira coisa que você vai selecionar é o tipo do seu botão, né? Então eu tenho alguns tipos de botão aqui
que é com um contato normal fechado, com 2 contatos normal fechados e com 2 contatos normal fechados, porém com um tempo de simultaneidade entre eles, tá? Monitorado. É esse que eu vou usar. Beleza? Aqui nesse quadrinho eu vou selecionar as entradas que eu quero pôr para o meu elemento de emergência, tá certo? Primeiro eu defino qual o módulo que eu vou usar. Lembra do nome do módulo lá que eu comentei anteriormente? Então o módulo A1 é a CPU. Eu tenho entradas também no módulo A2, mas eu vou usar o do A1. Para facilitar nosso trabalho, o que eu fiz? Eu já nomeei algumas entradas com o elemento que ele vai receber, tá? Isso não significa que você não possa usar outras entradas, tá? Você pode usar a entrada que você quiser, não existe entrada definida para emergência, não existe entrada definida para reset, isso é de acordo com o seu projeto. Você pode usar as 20 entradas, nesse caso aqui, livremente. Bom, eu já defini como canal 1 de emergência, essa daqui, e essa aqui como canal 2, tá? Então já ficou mais fácil para mim aqui. Uma outra coisa que a gente pode selecionar é se a gente vai ter ou não detecção de curto entre os canais do emergência. Para isso a gente usa as saídas pulsadas que o próprio CLP vai gerar, certo? Então se eu quiser usar as pulsadas, eu seleciono essa caixinha aqui. E aí ele vai me habilitar que eu use as pulsadas. Desculpa, eu selecionei a caixinha errada. É aqui, ó. Essa caixinha de baixo, ele me habilita as pulsadas. Ele dá como padrão para mim pulsada 0 e pulsada 1, mas eu posso selecionar entre 0, 1, 2 e 3, tá? Lembrando que nesse caso o importante é ter pulsadas diferentes para os 2 contatos do emergência, certo? Não significa que você não pode usar mais o 0 ou 1 em qualquer outro elemento que você tenha por aí, certo? Então aqui eu defini as entradas do botão de emergência. A próxima aba que eu vou configurar é o Start. Então eu tenho 3 tipos de reset que eu vou selecionar. O primeiro é um reset automático, ou seja, não existe botão de reset ou rearm, né? Então, se eu bato o botão de emergência e depois eu libero o botão de emergência, eu não precisaria apertar nenhum outro botão para confirmar essa ação, né? Não é o mais usual, o mais usual é ter um botão de rearm, tá? Então eu vou sempre usar esses 2 tipos aqui que vem a seguir. O monitorado é um reset na borda de descida, ou seja, eu tenho que pressionar o botão e soltar ele para que exista um rearm. E o manual comum é ele na borda de subida, ou seja, eu preciso apertar ele só apenas para que ele rearme. Então eu vou usar um monitorado aqui, que me dá um grau de monitoração do sistema maior, ou seja, eu vou conseguir monitorar se o meu botão está travado também. Aí eu vou indicar para o equipamento qual que vai ser a entrada do rearm, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu decidi colocar o rearm num outro módulo. Então, ó, o meu rearm não está aqui, certo? Beleza? Meu rearm ele está no módulo A2, que é o módulo de 16 entradas. Eu já coloquei aqui, ó, rearm. Eu tenho a opção também de colocar pulsada para o reset, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar 100, só para vocês verem que é possível configurar dos 2 modos. Beleza? Na seguinte aba aqui eu vou configurar alguns detalhes gerais aqui. Por exemplo, se vai existir algum tipo de delay aqui para o filtro, né? Para esse botão aqui, caso ele esteja tendo alguma interferência ou esteja repicando alguma coisa, ele tem como um padrão só levar em conta pulsos, né? Bordas que tenham mais que 40 milissegundos. Isso aqui como padrão a gente não vai mexer até que a gente tenha algum problema. Então se a gente não tiver tendo nenhum problema com esse tempo padrão, é melhor não mexer, porque qualquer alteração nesse tempo você está retardando o funcionamento da segurança do seu sistema, tá? Se você precisar aumentar esse tempo, vocês têm que levar em consideração que vocês estão aumentando o tempo de parada na máquina. Então, se esse tempo tá legal, é melhor deixar ele aqui. Outra coisa que você vai definir é qual vai ser o número de ID, né, para esse elemento específico, botão de emergência.
Eu posso colocar no total 100 elementos de segurança no meu programa, de blocos de segurança, tá? Ou com blocos, 100 blocos com ID. Eu posso colocar um bloco sem ID, por exemplo, tá? O que é esse ID? Ele vai atribuir a esse botão de emergência uma palavra, ou seja, 16 bits de falha pré-programados para esse equipamento, tá? Então, o que significa? Significa que esse botão de emergência que eu estou criando já vai ter 16 bits, onde cada um desses bits é uma mensagem específica de falha que eu posso pegar e usar na minha programação ou usar como informação para uma IHM ou alguma coisa assim, beleza? Outra coisa, eu posso nomear o meu bloco, que eu vou fazer aqui agora para vocês verem. Emergência, por exemplo. Aqui ele me dá uma demonstração de como que ele vai ficar no bloco, tá vendo? Ele deu uma quebradinha aí, então que tal a gente resumir para ficar mais bonitinho? Emergência 1, por exemplo. E esse é o nome que vai aparecer no bloco externo aqui da programação, quando eu der um OK aqui, vocês vão ver. Ó. Certo? Conforme a gente programou, então eu tenho emergência canal 1, emergência canal 2, o rearm, certo? E o meu emerge 1 aqui, que é o nome dele, certo? Bom, esse emergência, qual que vai ser a função de parada dele? Vai ser ele parar um motor, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma saída semicondutora. Então eu tenho a opção de ter uma saída de mensagem, uma semicondutora, uma saída para válvulas, um ponto de conexão, né, um connection point, que seria como se fosse uma memória, ou se eu tivesse um cartão com saída relé, eu teria aqui mais um exemplo que eu posso colocar uma saída a relé. Eu vou usar uma saída semicondutora. Bom, o bloco que abre quando eu coloco essa saída semicondutora aqui, me dá também algumas outras opções. Eu posso colocar uma saída para a função segura ou para a função standard, tá? Eu posso selecionar que tipo de saída semicondutora que é, se ela vai ser monopolar ou bipolar, né? Para saídas bipolares eu preciso de um hardware específico que tenha saídas bipolar, não é no meu caso, né? E eu posso colocá-la como uma entrada simples, ou seja, um bloco que vai acionar uma saída só, ou um bloco que vai acionar já duas saídas. Por quê? Porque a maioria dos acionamentos de segurança, nós vamos usar sempre duas saídas que vão acionar, por exemplo, dois contatores, que aí vão acionar o motor em si, tá? Tudo redundante. Então, eu vou colocar essa saída como sendo uma saída para segurança, uma saída unipolar, né? E sendo uma saída dupla saída, certo? Eu também posso escolher usar ou não um sinal de feedback. Eu vou escolher usar esse sinal aqui, tá? Que é aquele sinal de retorno da carga, que é muito usado nas aplicações de segurança, viu, gente? A minha ideia aqui também não é discutir nesse exato momento as aplicações de segurança em si, quando é necessário duplo, quando é necessário simples, se é necessário feedback, quando é necessário reset. Eu estou assumindo já um padrão, como se fosse uma categoria 3 ou 4 aí. E nós estamos fazendo esse vídeo apenas para demonstrar a dinâmica da programação aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem entrar em contato com a gente. Ou a gente também pode até demonstrar em vídeos aí depois. Bom, as saídas que eu vou usar já são aqui também da unidade base, O0 e O1, ok? Fechando, eu tenho aqui o meu bloco, a entrada do meu bloco, né, de saídas e a entrada de feedback, que é o retorno que o sistema precisa para ele provar que essa saída está funcionando, né? Como é que funciona aqui? Se eu interligar, eu clico e arrasto, interligo aqui a saída desse botão de emergência com a entrada do meu bloco, eu já vou garantir que a condição de funcionamento desse bloco aqui de saída é eu ter o meu emergência liberado e rearmado, tá?
Mas eu não quero fazer só isso, eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode interagir com um sinal de rede, por exemplo. Então eu vou tirar essa linha que eu fiz aqui. Eu vou criar a linha do feedback que eu preciso, que no meu caso aqui vai ser só uma entrada comum. Como é que eu ponho uma entrada comum sem um bloco? Eu só clico aqui com o botão direito, dou um Activate. Essa entrada está no módulo de expansão, aqui, já nomeei ela como feedback. E eu posso colocar várias opções, como se eu estivesse num bloco mesmo, né? Se ela vai ter detecção de curto, pulsado, no caso, vou colocar aqui não. Eu posso inverter o sinal dela já de uma vez, deixar ela negada. E posso colocar o filtro de tempo que a gente já tinha comentado anteriormente. Eu vou deixar ela assim do jeito que ela veio ao mundo aqui, sem nada. Certo? Essa entrada, que geralmente é acionada por um contato normal fechado, vem direto aqui para o meu sinal de retorno. Tá bom? Se eu quiser mover isso aqui, deixar isso aqui mais organizado, é só clicar e arrastar. Então, um programa bem simples de mexer. Imagina que fora o comando aqui desse emergência, eu quero receber um comando por rede para ele ligar aquela saída. Então, um elemento que eu posso usar aqui é a minha porta lógica E. Tá? Minha porta lógica E, que vai fazer lógicas de série, tá bom? Ou seja, um elemento, eu preciso ter os dois elementos da entrada para eu ter a saída, tá? Defino aqui qual o número de entradas que eu vou ter, eu posso selecionar de 2 a 5, vou deixar 2 mesmo. E nesse caso especial, eu vou configurar essa porta como tendo uma entrada standard, porque senão eu não consigo colocar um sinal de rede aqui, tá? Eu vou até mostrar isso para vocês, eu não vou ticar isso aqui, eu vou tentar fazer do jeito errado. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloco meu botão de emergência E, né? Minha saída, e agora eu vou colocar um sinal de rede aqui. Eu vou ativar um sinal de rede. O meu módulo de rede ele também está nessa lista aqui suspensa, que vai ser o A0. E aqui eu tenho as 128 entradas que eu prometi ali na hora que eu estava fazendo a configuração de hardware. Estão todas aqui. E eu criei uma que liga motor, tá? Vou dar um OK, vocês veem que essa entrada ela já tem uma outra coloração, né? Ela é verdinha, que é para mostrar que ela é um sinal standard, ela vem num bloco standard de rede, tá? Então isso é a nossa demonstração no programa, que a gente está usando um sinal que vem da nossa rede ali. Se eu tentar conectá-la junto aqui, ele já vai falar que eu não posso conectar um sinal de segurança num comando standard. Aliás, desculpa, eu não posso conectar um sinal standard num bloco seguro, tá? É o contrário que eu falei. Como é que eu resolvo essa situação aqui? Eu venho aqui e eu configuro o bloco para receber um sinal standard. E aí ele vai ficar dividido aqui, ó. Então ele vai ter uma parte segura e uma parte não segura. Então, e aí eu posso conectar aqui sem ter problemas. Então basicamente nessa lógica aqui, como é que as coisas funcionam? Se eu tiver uma emergência ok e tiver a segurança ok aqui da saída também, se eu receber o sinal de start pela rede, aí sim ele liga o motor. Mas o emergência é sempre prioritário nesse bloco por ser um sinal de segurança, tá? Ele sempre está vigiando isso aqui. Como é que eu defino uma saída de segurança? Imagina que eu também quero receber pela rede um sinal de que essa lógica foi concluída. Então eu quero receber um sinal, enviar um sinal, né? Então eu clico aqui nas saídas, dou um Activate, também vou lá no módulo de rede A0, eu já tenho aqui um motor ligado que eu criei, e aí é só replicar o sinal desse último bloco aqui, certo? E replicar para um sinal de rede. Então esse é um exemplinho de lógica, como é que funciona, tá? Nada muito complexo. Dependendo da demanda que a gente tiver, alguma coisa aí, de repente a gente pode fazer outros vídeos sobre isso. Mas assim, vocês podem testar isso, vocês podem baixar o programa, mesmo demo, sem licença, vocês conseguem fazer tudo isso que eu fiz e até mais um pouco para testarem, tá?
E é isso aí, pessoal. Então, qualquer coisa, por favor, entre em contato. Valeu!